Fala galera, bem-vindos de volta ao canal. Senta aqui comigo porque hoje a gente vai falar de um assunto que está movimentando a Europa inteira e que envolve um brasileiro que simplesmente não para de crescer. Mas antes de começar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aperta o botão vermelho aqui embaixo, ativa o sininho, porque conteúdo como esse sai toda semana e você não vai querer perder. Combinado? Então vamos lá! O nome é Vinícius Júnior e nos últimos dias o cara entrou num nível que pouca gente consegue sustentar no futebol europeu. Não tô falando de uma fase boa, tô falando de sequência histórica. Vini marcou pelo 5º jogo consecutivo com a camisa do Real Madrid, igualando a melhor série de gols da carreira dele no clube. 5 jogos seguidos balançando as redes. 5 jogos seguidos se impondo como o cara mais importante do time em campo. Mas o que deixou todo mundo de queixo caído não foi só o número, foi o contexto. Porque o último gol não foi num joguinho qualquer, foi na Champions League, contra o Benfica. Sabe aquele tipo de partida que separa quem quer aparecer de quem realmente decide? Pois é, e o Vini decidiu. Chamou a bola, carregou o time nas costas e fez o que os grandes craques fazem quando ninguém mais consegue. Colocou a bola no fundo da rede. A imprensa espanhola não economizou nos elogios. O jornal Marca estampou estrela indiscutível do confronto. E olha, quem acompanha o futebol europeu sabe que a mídia espanhola não joga flores assim para qualquer um. Quando eles falam dessa forma de um jogador brasileiro, é porque esse jogador realmente dominou o jogo de uma forma que não dava nem para questionar. E tem mais um detalhe importante aqui. O Mbappé estava fora. O Real Madrid precisava de um líder ofensivo. E sem pensar duas vezes, sem titubear, o brasileiro foi lá e assumiu esse papel. Sozinho, do jeitinho que os craques assumem quando o momento é grande. E isso não é acidente, isso é evolução. Porque o Vini, que estreou no Real Madrid há alguns anos, era um ponta talentoso, explosivo, cheio de dribles, mas ainda estava aprendendo a ser decisivo nos momentos que realmente importam. Hoje não. Hoje ele é o pilar ofensivo do maior clube do mundo. E quando o time precisa de alguém para resolver, o nome que aparece na cabeça de todos é o dele. Mas a história da semana não ficou só dentro de campo. Fora do futebol, uma bomba explodiu. O presidente da La Liga, Javier Tebas, admitiu publicamente algo que muita gente na Europa preferia varrer para debaixo do tapete. A Liga Espanhola não estava fazendo o suficiente no combate ao racismo. E mais do que isso, ele reconheceu que foi Vinícius Júnior quem forçou essa mudança a acontecer. Para um pouco e pensa no tamanho disso. O presidente de uma das ligas mais poderosas do mundo, reconhecendo que um jogador brasileiro foi o responsável por mudar a postura de toda uma instituição. Vini não só sofreu racismo, ele enfrentou, denunciou, não recuou e acabou virando um agente real de transformação dentro do futebol europeu. Hoje ele é uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é combate ao racismo no esporte. E isso não é pouca coisa, isso é legado, é algo que vai muito além de qualquer gol ou título. E por falar em enfrentar críticas, recentemente José Mourinho fez comentários que muita gente considerou desnecessários, colocações sobre o comportamento e o protagonismo do brasileiro que geraram debates nas redes e na imprensa. Mas sabe o que aconteceu depois? Vini respondeu do único jeito que realmente importa no futebol. Entrou em campo, fez gol, decidiu o jogo grande e fez a imprensa europeia inteira falar dele, não das críticas, não da polêmica, mas do jogador. É isso, a melhor resposta sempre foi dentro das 4 linhas, e essa lei nunca muda. E olha, eu preciso falar de uma coisa que vai além do torcedor do Real Madrid. Quando o Vinícius Júnior brilha na Europa, quem cresce junto é o Brasil. Porque ele carrega uma bandeira que vai além do clube. Ele representa a escola brasileira de futebol. A ginga, a criatividade, a capacidade de impor o estilo brasileiro num campeonato onde tudo é calculado, tático, físico. E quando ele vence assim, com estilo, com decisão, com personalidade, dá um orgulho que é difícil de explicar para quem não acompanha. Hoje, Vini vive uma fase que une 3 coisas que todo craque de verdade precisa ter ao mesmo tempo: consistência, protagonismo e impacto. Não um, não dois, os 3 juntos. E isso é raro.
é muito raro. A pergunta que fica é: fins temporada, com essa fase que ele está vivendo, até onde ele pode chegar? Essa resposta a gente vai acompanhando juntos, semana a semana, aqui no canal. E por falar nisso, se você curtiu esse conteúdo, faz um favor enorme para mim. Aperta o like agora, não custa nada para você e ajuda demais o canal a crescer. E se você ainda não está inscrito, o que você está esperando, cara? Aperta o botão vermelho, ativa o sininho. Toda semana tem análise, bastidores e as histórias que movem o futebol brasileiro e europeu. Você não vai querer ficar de fora. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!